O que está acontecendo, né? Tudo que eu quero falar hoje aqui tem total relação com o que está acontecendo, o que acabou de acontecer em Asbury. Fiz um vídeo recentemente, na verdade não fiz um vídeo, gravei um sermão em inglês, coloquei ele aqui com legenda, então tem legenda. Se você for lá assistir, não esquece de apertar aqui o CCzinho para você poder assistir a legenda. Tem um botão aqui CC, ali está a legenda em português para você poder assistir aquela mensagem. Foi minha primeira reação a Asbury na semana em que aconteceu. Agora Asbury já finalizou, mas a gente ainda está pensando, ainda está lingering, né? Ainda está pensando ainda sobre algumas coisas que aconteceram e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, que não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, até porque eu quero preparar você para semana que vem. Ah, sim, semana que vem teremos um vídeo realmente longo, se prepare, porque é um estudo. Estudo não dá para fazer rapidinho, estudo não dá para fazer em videozinho de 15 minutos, de 10 minutos. É um estudo que você vai vir comigo, então já reserva o seu tempo aí, já pensa assim, ó, semana que vem vai ser 1 hora, hein? Já vou reservar sexta-feira à noite, já vai ter um vídeo aí de um estudo para a gente falar sobre uma profecia que está se cumprindo agora. Então, se programa aí. Não esquece de sempre dar aquele seu like, de se inscrever, né? Muito importante isso pra gente aqui no canal. Então, vamos lá. Vamos pro que eu tô falando pra você, que eu quero falar pra vocês hoje. Eu acho que faz já uns 2 anos que eu aqui fiz um vídeo com o Sam Neves. E nesse vídeo eu falei sobre um livro chamado Pêndulo. Na verdade, ele falou sobre um livro chamado Pêndulo. E outro dia eu encontrei um outro livro que vai na mesma linha, lendo o mesmo fenômeno, mas são autores diferentes, pensamentos diferentes, mas lendo a mesma coisa, encontrando as mesmas coisas. E o que eles encontraram foi que há um certo ciclo que acontece na sociedade, e esse ciclo ele tem um período de 80 anos. E durante esse ciclo, que coisas acontecem e que você consegue ver elas acontecendo na história e você consegue ver elas se repetindo. Eu não vou ficar dando aqui vários exemplos, a minha ideia não é falar sobre isso, a questão é, esses ciclos parecem ser algo que realmente está acontecendo, só para você ter uma ideia, né? Há 80 anos atrás, que é o período que esses ciclos têm, 80 anos atrás a gente teve a Segunda Guerra Mundial, e nesse exato momento a gente está à beira da Terceira Guerra Mundial, literalmente à beira, né? Então, a gente está numa crise, e a gente estava numa crise exatamente 80 anos atrás, e tudo isso vem trazer para a gente esse conceito de geração, né? Mais uma vez essa ideia de geração, porque esses ciclos são baseados em gerações. E faz muito sentido, né? Porque a gente tem aí uma geração que se levanta em 40 anos, e depois de 40 anos que ela se levanta, que as pessoas que nasceram se tornaram agora quem manda no mundo, elas começam a decair, e aí vem a nova geração, e esse processo aí todo, dessa passagem de uma geração para outra, leva 80 anos. Então faz muito sentido isso acontecendo. E o que isso tem a ver com Asbury, o que tem a ver com o vídeo que eu estou fazendo aqui hoje? Tem a ver o seguinte, que a gente nunca teve acesso ao que a gente tem acesso hoje, que é a informação global, né? Informação de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Quando Asbury aconteceu agora recentemente, em fevereiro de 2023, nós ficamos sabendo a ponto de ter gente do mundo inteiro indo para lá. A gente ficou sabendo de um reavivamento acontecendo numa universidade que causou um barulho tão grande que teve gente do mundo inteiro, literalmente, pegando avião, comprando passagem e indo lá ver o que estava acontecendo. Antes, a gente saberia disso muito depois que aconteceu. Isso é uma diferença muito grande do mundo que a gente está vendo hoje, né? Que a gente consegue ter o acesso à informação muito rápido. Esse acesso à informação, ele muda completamente a maneira como a gente vai lidar com os acontecimentos. Antes, isso não era possível. Então, uma reflexão rápida aqui, básica, pode ser, inclusive, que hoje certos reavivamentos estejam acontecendo e a gente ainda não está sabendo, porque, por exemplo, a gente não tem acesso à informação Coreia do Norte, a gente tem muito pouco acesso à informação da China. Reavivamentos podem estar acontecendo, Deus pode estar agindo em comunidades cristãs, Deus pode estar se fazendo presente, milagres podem estar acontecendo, e a presença de Deus, milagres aqui que eu estou me referindo é da presença de Deus, não estou falando apenas de milagres, mas de curas, né? Estou falando disso, estou falando de ação sobrenatural. Está acontecendo e a gente não está sabendo ainda porque não teve essa informação. Dessa vez, no caso de Asbury, a gente teve acesso à informação.
e causou o barulho que causou no mundo inteiro. E a gente hoje tem um impacto disso. Outros lugares estão vivenciando reavivamento por causa daquilo que começou ali em Asbury. Então, a gente tem essa diferença hoje. Mas a minha pergunta é, será que isso já não estava acontecendo antes e a gente não percebeu porque não tinha acesso à informação como temos hoje? O próprio mundo de 1940, que é o mundo da Segunda Guerra Mundial, é um mundo de muito pouca informação. Né? É um mundo que levava dias para você saber que alguém tinha morrido. O Kennedy morreu na década de 60 e levou mais de um dia para o pessoal cair a ficha lá do outro lado do mundo. Tá? Então, a diferença é gritante. E pode ser que coisas estivessem acontecendo antes, reavivamentos aconteceram antes e que a gente não teve a noção, e a nossa geração está vendo isso pela primeira vez agora. Na verdade, a minha geração, porque tem uma geração que está aqui, que está dentro desse ciclo dos 80 anos, que já viu antes acontecer. Né? Então, na década de 70, a mesma coisa aconteceu em Asbury, no mesmo lugar, na mesma capela. Na década de 70, houve um reavivamento lá que durou várias horas, do mesmo tipo, de confissão, de testemunho, de oração. Não foi de excitamento, de explosão emocional. Não era disso que se tratava, da mesma maneira como foi o de contrição, né, eles chamam de aprender a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, a transformação, a confissão de pecados, exatamente porque você entrega a sua vontade a Deus nesse processo. É bem diferente de um processo de excitamento, de um processo que a gente interpreta hoje como sendo, a gente chama de pentecostal hoje em dia, né? Mas é bem diferente disso. Então, em 1970 aconteceu isso em Asbury, no mesmo lugar. E olha que interessante, em outros lugares, no mesmo ano, lá em 1970, aconteceu também. Por exemplo, na Universidade Andrews, a Universidade Adventista de Andrews, no mesmo ano, 1970, no mesmo ano, houve um reavivamento na capela, do mesmo jeito, a capela não fechou, os alunos continuaram lá e continuaram orando, dando testemunhos no microfone, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu fiquei sabendo disso recentemente porque eu assisti um sermão do pastor Dwight Nelson, que trabalhava na Andrews University, e ele contou que isso aconteceu no tempo dele. Ele não era dali da Andrews, ele era um aluno de uma outra universidade adventista, de outro lugar, e ficou sabendo o que estava acontecendo na Andrews, assim como a própria igreja ficou sabendo disso por meio de uma maneira extraordinária. Receberam uma ligação no meio de uma reunião e falaram, olha, está acontecendo um negócio lá na Andrews. No mesmo ano, 1970. Então, quem me diz que Deus não tem interferido na história em vários momentos, a gente não estava sabendo. Só que agora a gente tem esse diferencial de poder saber que está acontecendo porque a gente tem esse acesso à comunicação. Então, talvez, o que para a gente é inovador e está acontecendo pela primeira vez, seja algo que já aconteceu em outros momentos e que faz sentido acontecer. Eu vou te explicar por quê. Eu nasci na igreja, então eu sou cristão desde sempre. E eu me lembro muito bem, que eu sou da década de 80, que no período da década de 80 havia um fervor muito maior do que o que existe hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E eu sei dos Estados Unidos porque a maior parte do conteúdo que os cristãos absorviam no Brasil vinha dos Estados Unidos. E aconteceu aqui nos Estados Unidos exatamente na década de 70 uma explosão artística cristã. Houve um fervor, um crescimento muito grande do cristianismo durante esse período. Houve um reavivamento ali realmente durante essa década. Eu peguei isso na década de 80 já. Quando começou a esmorecer, lá para o final da década de 80, na década de 90, a gente começou a ver realmente mais um esmorecimento. Então, quando eu vivenciei esse início da igreja, e eu vim de uma igreja lá de Guadalupe, no Rio de Janeiro, que era uma igreja muito fervorosa. Coisas assim que eu vivenciei ali, eu nunca mais vivenciei em lugar nenhum, em igreja nenhuma que eu passei anos de pastor. E o fervor das pessoas, inclusive quem foi influenciado por esse fervor permanece influenciado até hoje. A gente vê na vida adulta, pessoas já ficando velhas que nem eu e ainda sob a influência daquilo que vivenciaram lá naquele tempo. Então havia um fervor. Quando eu cheguei no mundo, havia uma geração que tinha sido reavivada. Havia uma geração que estava com fervor, com fogo queimando. E eu vi durante a minha vida esse fervor esmorecer, esfriar, a chegar ao ponto que estamos hoje.
E nesse ponto de crise, de escuridão, de mornidão, na verdade, de frieza religiosa, com o secularismo crescendo, eu estou vendo Deus interferir novamente. Por que isso é importante? Porque a gente sabe, se você já viu o Biblecast, sabe que a gente acredita nisso, é que a gente prega para a nossa geração, a gente não prega para outra geração, porque a gente não tem a mesma linguagem. Eu não consigo pregar para a nova geração. Eu queria muito poder pregar para a nova geração, mas eu não consigo pregar para a nova geração. Eu não tenho a linguagem, eu não tenho as referências culturais que eles têm, a minha mente foi construída de uma maneira diferente, a filosofia da minha mente é diferente da filosofia da mente deles, então eu não consigo comunicar com essa nova geração, infelizmente. Gostaria. Consigo? Não, não consigo. Então, quem tem que falar com essa nova geração é a geração atual. E essa geração, ela parecia ser a pior de todas até esse exato momento, porque não tinha nenhuma ligação com Deus, nenhum interesse com as coisas de Deus, completamente sorvidos pelo entretenimento, completamente sorvidos pelos desejos da dopamina, né? Ainda são assim. Mas agora, a gente vê o movimento de Deus para chamar essa geração. E o reavivamento e o fervor está chegando para eles e está chamando eles para esse reavivamento. Então, aqui está a importância desse vídeo, porque eu quero que você compartilhe esse vídeo, principalmente com quem não é da minha geração, nem da sua, que está me assistindo aqui. Provavelmente você que está me assistindo aqui está na mesma faixa que eu, né? Provavelmente você é o que ouviu o Biblecast lá no começo, quando a gente era pioneiro, era coisa de jovem. A gente não é mais jovem hoje, né, cara? Tô aqui com barba já, usando óculos para ler as coisas à noite, né? Então, você passe esse vídeo aqui para quem é dessa geração, porque eu tenho um recado para essa geração. Embora eu não fale com vocês, preste atenção no que Deus está fazendo. Deus está chamando você. Deus está te chamando, geração Z. Deus está chamando vocês. E é a hora de vocês. O Espírito vai vir para falar com vocês. Ele está vindo e está reavivando essa geração. Isso que aconteceu em Asbury está entornando em outras universidades. São jovens que estão liderando, são jovens que estão se encontrando com Deus, são jovens que estão numa experiência comunal de oração, se encontrando entre eles e com Deus. Isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. E esse é um chamado para você que é da geração Z, você que é jovem, você que tá aqui porque um velho mandou para você esse vídeo. Deus tá chamando vocês. É a hora de vocês se encontrarem com Ele, porque a mensagem vai ser pregada pela boca de vocês. E quem sabe não vai ser a última geração. Quem sabe, pela maneira como o mundo está indo cada vez mais e pelo que a gente está vendo hoje, talvez esse seja um dos últimos esforços antes que venha o fim. Seja como for, o chamado é para vocês. É sua vez. Sua vez de pregar o Evangelho do Reino.